Senhores telespectadores, eu lembro-me de já várias vezes ter lamentado que certos centenários muito importantes para nós passem completamente esquecidos. Lembro-me, por exemplo, do 9º centenário do Condado Portucalense, que é a data do nascimento de Portugal, no fundo, ninguém o comemorou. E agora, os 500 anos da morte de Dom João II, do Príncipe Perfeito, ninguém se lembrou deles. Bom, pois assim como lamento os que se não lembram, acho que é justo recordar aqueles que celebram centenários importantes, mas que de quem mais ninguém se recorda. Eu quero referir-me, neste caso, a um facto da maior importância para a história cultural portuguesa. Faz agora 400 anos que foi editada uma obra que continua a ser, é claro, um dos livros que é motivo do nosso orgulho, As Rimas de Camões. E quem tomou a iniciativa de comemorar isto, não julguem que foi uma grande cidade, ou mesmo uma pequena cidade, ou até assim uma vilazinha, nada disso. Pois quem está a comemorar os 400 anos da edição das Rimas é a aldeiazinha de Vaqueiros, a mais pequena aldeia do concelho de Santarém. Bem, e naturalmente isto levanta problemas, mas Vaqueiros, porquê o livro foi impresso em Vaqueiros? Não, senhor, não foi. O livro foi impresso em Lisboa. Cá está, em Lisboa. Então, porquê Vaqueiros? É porque quem patrocinou a publicação e naturalmente custeou foi um homem, Dom Gonçalo Coutinho, que tinha o título de Comendador de Vaqueiros. Devo dizer que isto levanta inúmeros problemas e o nosso programa de hoje é, de certo modo, para mim é empolgante. Vamos a tentar descobrir esses mistérios. O que é que tinha a ver o Comendador de Vaqueiros com o Camões? Que razões tinha ele para ir salvar do esquecimento interno estes versos que muita gente queria que nunca mais fossem lembrados? Isto obriga-me a falar-lhes de outras coisas e a entrar no capítulo um bocado difícil da genealogia. Tenho que lhes falar numa família da Beira, uma família importante, os Coutinhos. Tenho mesmo que lhes mostrar um quadro genealógico. Tenho aqui representado o nome de um fidalgo do tempo do mestre Davis, Gonçalo Vasques Coutinho. Ele chamava-se Coutinho. Isto era gente antiga, gente que vinha do tempo do conde Dom Henrique. Tinha-lhes dado um coto. Coto era um território com privilégios. Bom, mas havia cotos muito grandes e havia cotos muito pequeninos. E este coto que ele tinha, o coto de Liomil, era um coto tão pequenino que até diziam que era um cotinho. Bom, esta explicação eu não acredito nela, mas é o que diziam mesmo na altura. Cotinho porque tinha um coto pequenino. Pequenino ou grande, a verdade é que é este homem que sai do seu castelo de Trancoso e que barra o caminho a uma cavalgada castelhana e lhes impõe uma lição severa. É a famosa Batalha de Trancoso em junho de 1385, pouco tempo antes de Aljubarrota. É claro que o facto dele ser o herói de Trancoso fez com que o rei Dom João I o protegesse muito. O filho, que é o Vasco Fernandes Coutinho, já em vez de ter um Coutinho, já tinha um condado, foi feito conde de Marialva. E é ele o primeiro conde de Marialva. Claro, herdou tudo quanto era do pai. Tinha um irmão, Álvaro. Eu ponho aqui porque este homem também tem muita importância nos Lusíadas.
Este irmão do primeiro conde de Marialva é o famoso Magriço, que fez parte dos 12 de Inglaterra. Este primeiro conde de Marialva tem um filho, Gonçalo, que é o segundo conde. Sobre este Gonçalo contam-se coisas terríveis. Se a verdade fosse como dissessem, este homem tinha sido um malvado, um celerado tenebroso. Eu não acredito bem nisso, É certo que ele armou tropas particulares, é certo que ele trouxe a beira a ferro e fogo, é certo que El Rei teve que o mandar pôr na cadeia, é certo que só foi solto porque a rainha de Castela intercedeu por ele. Bom, mas também é verdade que quem fez conde o pai dele foi o infante Dom Pedro. E toda essa tragédia que acontece ao segundo conde é depois da morte de Dom Pedro em Alfarrobeira. Não sei que relação possa haver entre isso. Seja como for, este Dom Gonçalo porta-se valentemente. Ele morre no escalamento de Tânger, ao lado do rei, no alto de uma escada, e é atravessado pelas lanças dos morros. Morre, portanto, ao lado do seu rei numa batalha. E sucedeu-lhe o filho, João III Conde. Também este morre valentemente. Morre na tomada de Arzila. Foi ferido de tal maneira que parece que o cadáver estava todo, enfim, mutilado cruelmente, e o rei Dom Afonso V levou o filho, o Dom João II, junto destes despojos sangrentos, e foi aí que armou o filho cavaleiro e disse: filho, eu te armo cavaleiro e peço a Deus que sejas tão bom cavaleiro como esse, diante de cujos despojos estás. Bom, este não tinha filhos, porque, é claro, era novo, estava para casar, e sucedeu-lhe o quarto e último, Francisco Coutinho, que foi meirinho-mor do reino, que era um homem de nobre caráter. A prova, ele era o meirinho-mor e, portanto, era o homem que nas execuções tinha que estar com a espada a significar a justiça real. E quando o Dom João II condenou à morte o Duque de Bragança, o conde de Marialva disse-lhe: eu não assisto a essa sinistra fantochada, escolha outro, renuncie ao cargo de meirinho, faça de mim o que quiser, mas eu não entro nessa comédia sinistra. E não foi lá. Isto é realmente de uma grande nobreza. Ora bem, mas este Gonçalo, além destes dois filhos, tinha um terceiro, um Gastão, que tinha como filho um outro, Gonçalo, que está aqui, Gonçalo Coutinho, que é o comendador de vaqueiros, é o editor da lírica. Este Gonçalo Coutinho tem a ver com Camões o seguinte: primeiro conde de Marialva, além do filho Gonçalo, teve um filho, Fernão ou Fernando, que por sua vez tem dois filhos, um Tristão, pai de um Gonçalo, pai de um Hilário, outro Vasco. Este Vasco aceitou ser um dos juízes do Duque de Bragança e prestar-se, portanto, a esse opróbio, como paga foi feito conde de Borba. O filho foi conde de Redondo porque, enfim, Dom Manuel retirou Borba a Dom Vasco Coutinho, e o neto é o Dom Francisco Coutinho, segundo conde de Redondo e o protetor de Camões. Este homem é quem protege Camões e quem o nomeou para o seu cargo
no Oriente, na China, nas partes da China. Isso deu origem a vários poemas do Camões que, enfim, lhe agradece que o tivesse nomeado, como ele diz, tanto contra seu planeta, quer dizer, tanto contra o seu destino. Ora, penso que há aqui um facto que tem sido esquecido pelos comunistas e que é importante. Este Hilário, Dom Hilário Coutinho, que era comendador de Sesimbra, namorava uma menina, acho que se chamaria Antónia, não sei, que também era pretendida por Dom António de Noronha. E por causa da pequena, pegaram-se, houve uma questão, desafiaram-se para um duelo. Logo ao clarear da manhã, Dom Hilário de Coutinho vai confiadamente para o lugar marcado para o duelo, que era nos arredores de Lisboa, mas o outro mandou-lhe pôr no caminho um bando de sicários que caíram sobre ele e o assassinaram. Esse crime ficou impune. Ficou impune porque o Dom António de Noronha era uma grande figura na Ordem de Cristo e a Ordem de Cristo tinha justiça própria. Eram eles quem se julgavam a si mesmos por aquilo que faziam. E então entenderam que não tinham nada que condenar. Conhecemos isso porque até de Roma veio uma recomendação em que alude ao escândalo, à indignação, à afronta que foi para toda a fidalguia portuguesa esse vilíssimo assassinato do Dom Hilário Coutinho. E isso introduziu entre os Coutinhos e os Noronhas um ódio profundo. Ora, aqui está a explicação para que Gonçalo Coutinho tenha ajudado a publicar os versos de Camões. É que Camões, em primeiro lugar, a própria morte do Hilário Coutinho aparecia nos Lusíadas. Ele tinha posto uma estrofe em que dizia exatamente isto: de 3 lanças trespassado, Hilário cai. Mas, diz ele, caiu a dizer ainda a palavra da amada, Antónia, Antónia. Essa estrofe foi censurada porque, evidentemente, em Aljubarrota, ele conta isso quando está a descrever os episódios de Aljubarrota, mas não morreu nenhum do Hilário em Aljubarrota. É pura fantasia do Camões para aludir assim a este assassinato odioso. Por outro lado, Camões era perseguido pelos Noronhas e era perseguido exatamente por uma história de amor que se contava nos versos da lírica. Aqui fala em Violante, aqui fala do Dom António de Noronha, aqui fala no seu amor e fala, enfim, em toda a sua tragédia. Era um livro que era preciso silenciar para sempre, pois é exatamente isso que Dom Gonçalo Coutinho faz. Tem a coragem, isto em 1595, de amparar, de ajudar com o seu dinheiro e com a sua enorme influência política. O tal livro que continha os segredos que os Noronhas queriam abafar para sempre. É também esta situação o que explica que Luís de Camões tenha consagrado a este Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, uma parte tão considerável de um canto dos Lusíadas. Este Magriço foi um dos muitos cavaleiros portugueses que, a seguir à grande crise nacional de 83 e 85, foi lá para fora e, ao serviço do Duque da Borgonha, João Sem Medo, andou metido naquelas cavalarias. Ele próprio, Magriço, foi um homem notável, foi camareiro do João Sem Medo, e há um documento em que o Duque João Sem Medo diz que reforça os privilégios dos marinheiros e mercadores portugueses
na Flandres, em atenção aos grandes serviços que o cavaleiro Álvaro Gonçalves Coutinho lhe prestou na sua luta contra os armanhaques. Como sabem, o João Sem Medo acabou com os seus cavaleiros por matar o chefe dos armanhaques, o Duque de Orleans. Isso é um episódio dramático da história de França. Pois é depois dessa morte que o João Sem Medo agradece ao nosso Magriço a ajuda que lhe prestou exatamente, naturalmente, a matar o Duque de Orleans. Os camonistas estranham, mas como é que é assim um episódio de cavalaria isolado? É certo que ele era um grande cavaleiro, mas porquê é que o Camões lhe dá um relevo deste tamanho? Agora compreende-se perfeitamente. É que o Álvaro Gonçalves Magriço era ascendente do Dom Francisco Coutinho, que foi a única pessoa que na Índia protegeu Camões. Não há dúvida absolutamente nenhuma de que quem mandou Camões para Macau foi Dom Francisco Coutinho, que foi o vice-rei da Índia entre 1561 e 1564. Ora, como a nomeação aconteceu necessariamente nesses 3 anos, o nomeador só pode ter sido Dom Francisco Coutinho. De resto, Camões só faz versos a agradecer uma nomeação ao Dom Francisco Coutinho. Ninguém mais o nomeou para nada. Mas há 3 poemas de Camões, Conde cujo ilustre peito, ou servir de ocupar-me, todos esses versos são agradecimentos ao Dom Francisco Coutinho, exatamente pela nomeação para Macau. Isto é curioso por uma razão. É que se assim é, Camões é o primeiro funcionário português a ser nomeado para Macau, que então era apenas uma localidade que começava a nascer. E para a edição foi feita propositadamente uma gravura que ainda hoje não está explicada. Não sabemos o que é que o Dom Gonçalo Coutinho queria dizer com isto. Como veem, está aqui uma árvore e aqui há 2 palavras. As palavras são mihi taxus. Ora, vamos pensar o que é que ele queria dizer. Mihi é o dativo de ego, quer dizer, comigo, para mim, o dativo de eu, a mim. E taxus. Taxus é o teixo. Teixo era uma árvore da qual se faziam as armas, que era a lança, que era a besta, porque uma madeira muito rija e muito elástica. Portanto, isto significa as armas a mim, são comigo, ou estas são as minhas armas. Aquela árvore que está ao meio, que árvore é? Bom, há quem diga, é uma oliveira, e o que o Dom Gonçalo queria dizer é o seguinte: as minhas armas é a oliveira, são as da paz. Eu não sou homem para guerras. Mas é claro, também pode querer dizer exatamente o contrário. A árvore também pode ser um teixo. E, quando ele publica o livro que vai ofender os Noronhas, é como quem diz, estas são as minhas armas. O problema da lírica ainda hoje põe inúmeras questões que estão por resolver. Queria-lhes dizer isto. Quando foi publicado este livro, em 1595, as peças poéticas aqui incluídas são 175. Passados poucos anos foi publicada outra edição, já com 235. Uns anos mais tarde, eu tenho agora aqui, por exemplo, a edição de Faria e Sousa, já tem
é uma bela edição, a primeira edição do Faria e Sousa, já tem 489. A última edição é a da Imprensa Nacional de Lisboa, tenho-a comigo, e as peças atualmente atribuídas ao Camões, com razão ou sem ela, segundo a contagem do professor Roger Bismuth, atingem 618. Temos a certeza que dessas 618, umas são, outras não são. Mas quais é que são e quais é que não são? Pois bem, ainda não conseguimos resolver esse problema. Esse é que é o chamado problema do cânone da lírica. O problema do cânone da lírica é saber se das inúmeras peças que correm em nome de Camões, quais são realmente as dele e quais são as que, sem razão, lhes são atribuídas. É um problema que não está resolvido, mas que tem sido estudado. Um segundo problema, que nem está resolvido, nem sequer tem sido abordado, é tão grave como esse. É o seguinte, como calculam, os editores que fizeram isto foram, enfim, aos velhos papéis e puseram-nos aqui sem qualquer ordem cronológica. Ora, Camões escreveu versos durante cerca de 40 anos. Julgo que se pode mesmo falar de 4 fases. Uma primeira fase que vai de 1540, que é quando ele começa, a 1550. Uma segunda fase que vai de 50 a 60. Uma terceira, 60 a 70, é o período do exílio. E uma última, depois da publicação dos Lusíadas, que é a fase final, ou, números gerais, 70 a 80, quando ele morre. Simplesmente nada disso está hoje estabelecido. As edições podem apresentar perfeitamente um poema da fase primaveril, inicial, a seguir um poema já dos últimos anos de vida, em seguida um outro, e está inteiramente por estabelecer a cronologia da lírica de Camões. É claro, o resultado é este, é que a gente lê os versos de Camões e nada daquilo faz sentido, porque é como se fosse uma história cortada aos retalhos, depois baralhada e tornada a dar. Para compreender todo o caráter profundamente dramático, autobiográfico, todo o testemunho pungente da lírica do poeta, é preciso colocar os versos na ordem pela qual foram escritos. Mas também esse problema está por resolver. Tenho de ficar por aqui, mas não queria deixar de agradecer à Biblioteca Municipal de Santarém esta possibilidade que me deu de, num dia frio, vir aqui evocar o centenário da edição da Lírica. Eu acho que esta casa, a memória de Anselmo Brancamp e os tesouros que aqui se guardam, só por si justificam uma visita. Mas qualquer dia cá viremos.